de voto e trazer detalhes da pesquisa de Minas Gerais, Josias. Lula lidera a corrida presidencial em Minas com 42% das intenções de voto. É a pesquisa Genial Quest, divulgada hoje. Bolsonaro com 33%, Ciro 6%, Tebet 1%. Só reforçando, essa pesquisa é apenas o recorte de Minas Gerais, os eleitores de Minas Gerais. É muito interessante a gente ver a diferença aí, a comparação nos estados. E chama a atenção nessa pesquisa é que, em relação à pesquisa de julho, Lula caiu 4 pontos percentuais e Bolsonaro subiu 5 pontos percentuais. A diferença entre eles, em apenas um mês, recuou de 18 pontos percentuais para 9 pontos nesse período. Na simulação de segundo turno, Lula com 49, Bolsonaro com 37. Há um mês, para a gente ter ideia, Bolsonaro tinha 30 e Lula 55. Então, quer dizer, uma diferença que vem diminuindo mês a mês, pesquisa a pesquisa. Vamos lá, Josias, o que está acontecendo, como o Bolsonaro tem conseguido reverter isso e como o Lula não tem conseguido melhorar o seu desempenho, muito pelo contrário, segundo essa pesquisa, caindo, na verdade, nas intenções de voto. Em menos de 24 horas, Fabiola, acenderam 2 luzes vermelhas no painel de controle do comitê da campanha do Lula. Primeiro, a pesquisa da Quest revelou que o Bolsonaro empatou tecnicamente com o Lula no estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Ficou evidenciado que aquele antipetismo que vigorava em 2018 está reforçando a candidatura do Bolsonaro. E o PT mal teve tempo de recuperar o fôlego e o mesmo instituto informa que detectou um avanço consistente do Bolsonaro em Minas Gerais. É um pedaço do mapa que abriga o segundo maior colégio eleitoral do país. E no intervalo de um mês, a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro caiu de 18 para 9 pontos. Num cenário de segundo turno, a dianteira do Lula foi encurtada de 25 pontos para 12. Então, estão se invertendo as curvas. O Lula está percorrendo agora uma curva descendente e o Bolsonaro sobe. Além de degustar essa alta no índice de intenção de votos, o Bolsonaro está saboreando também a subida da taxa de avaliação, de aprovação do seu governo. No mês passado, a reprovação do governo Bolsonaro entre os mineiros era de 46%, despencou para 39%. A aprovação subiu em um mês de 29% para 34%. A imagem do Bolsonaro melhorou praticamente em todos os segmentos, sobretudo entre os clientes do Auxílio Brasil. Quer dizer, em julho, o Lula estava prevalecendo sobre o Bolsonaro entre os beneficiários do antigo Bolsa Família por 60% a 16%. Essa vantagem caiu de 44 pontos para 25 pontos. Agora, o Lula continua na frente, entre os mais pobres, entre os beneficiários do Auxílio Brasil, mas ele vence agora por 53% a 25%. Diferença era de 44 pontos, caiu para 25 pontos. Minas Gerais, Fabiola, não é um estado qualquer. É chamado de estado pêndulo do Brasil. Porque desde a redemocratização, todos os presidentes eleitos pelo voto direto venceram em Minas Gerais. Isso aconteceu, inclusive, com Lula em 2002 e 2016 e com o Bolsonaro em 2018. Em 2014, o Aécio Neves perdeu para Dilma Rousseff, porque perdeu, inclusive, em Minas Gerais. Ele não conseguiu, sendo mineiro, ex-governador de Minas, ele perdeu em Minas Gerais e perdeu também no âmbito nacional para Dilma Rousseff. Minas é considerado esse estado pêndulo porque contém ali uma espécie de microcosmos do país. Tem regiões muito ricas e muito pobres. A região norte, o Vale do Jequitinhonha, tem bolsões de miséria que fazem com que Minas Gerais se assemelhe, nesse pedaço do seu mapa, ao Nordeste. E, ao mesmo tempo, tem regiões muito ricas, como a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, daí esta visão de que Minas Gerais é um estado pêndulo. E isso se confirma
nessa constatação, é factual. Todo mundo que venceu a eleição presidencial prevaleceu em Minas Gerais. Então, Fabiola, o que a gente pode depreender aqui desta situação é que, primeiro, o Bolsonaro está conseguindo obter na região sudeste votos que diminuem a diferença que ele não consegue reduzir acentuadamente na região nordeste, onde o Lula ganha de lavada. E a outra constatação é que esses benefícios sociais que a oposição ajudou o governo a aprovar no Congresso, essa PEC kamikaze, a PEC da eleição, ela tem surtido mais efeito do ponto de vista eleitoral do que as ameaças do Bolsonaro à democracia. Então, o efeito negativo das ameaças do presidente à democracia é menor do que o efeito positivo que ele vem usufruindo com o aumento das benesses sociais.